A fronteira do Brasil tem se tornado um local de extremo cuidado, mas o Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, parece ou finge não ver, né? Ou está coadunando com a situação, pois ali é um momento, inclusive ele já até, Nicolás Maduro essa semana colocou uma taxa no Brasil que vai de 15% a 77%, né? Taxou o Brasil, o que foi uma surpresa para todos. Então acompanhe comigo essa matéria que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Eu vou mudar aqui rapidinho, a gente já vai entrar nessa matéria para que vocês vejam aqui, saiu aqui, olha, essa matéria sobre os drones que estão sendo fabricados, o Irã, tá? Que é o parceiro do Lula, parceiro do BRICS, né? Do Lula, só se alia a essa gente, a pior qualidade do mundo, o eixo do mal. O Lula, ele está perto, né? Está perto desses agentes como o Irã, que financiam terroristas por todo o Oriente Médio, Hezbollah, os Ayatollahs, eles financiam ali, olha, o Hamas. Então, não tem o que se falar nessa hora, né? De que Lula quer um país democrático. Se ele apoia países que não são democráticos, é ilógico, né? Você pensar que o Lula quer um país democrático, sendo que ele apoia só países que são ditatoriais. Não faz lógica, não tem como, né? A matemática não bate. Vou fazer uma premissa aqui sobre as lógicas, você vai ver assim, cara, só se for muito doido, né? Só se for muito maluco para falar assim, não, ele apoia a ditadura, mas ele quer democracia no Brasil. Não faz sentido. Tá? Não faz sentido. Isso aí, eu fico impressionado como é que esses esquerdistas, esses militantes, eles não percebem isso, né? Então, vou passar aqui para vocês essa matéria agora, para que vocês possam acompanhar comigo aqui, olha. People like we have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country, Venezuela. Prontinho, pessoal, prontinho. Eu tô aqui, entrei de última hora, então tá tudo aqui de última hora sendo feito aqui para que vocês possam acompanhar comigo as matérias do dia de hoje, tá? Entramos com essa notícia, entramos com as manifestações em São Paulo, né? Agradecer ao nosso querido Tiago, fotojornalista, que estava lá fazendo esse trabalho maravilhoso de transmitir, passar para todo o Brasil essa situação. Então vejam aqui comigo, tá? Essa notícia aqui, olha, ela saiu na Sociedade Militar, revista Sociedade Militar. Brasil em risco, Irã e Venezuela firmam pacto militar sigiloso e instalam base de drones a poucos quilômetros do território brasileiro. Vejam isso aqui, gente. Eles são os únicos detentores dessa tecnologia na América Latina. A Venezuela consolida-se cada vez mais como o principal polo de atuação estratégica do Irã na América do Sul. No centro dessa aliança estão acordos militares e econômicos firmados entre os dois regimes autoritários, que desafiam diretamente os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais. Vejam só, daqui a pouquinho, eu te digo, eu sei que Donald Trump ele está vendo uma ameaça muito grande, tá? Não somente no Brasil. Nós já nos tornamos, como disse a revista The Economist, que nós já nos tornamos aqui hostis à América do Norte, ao Ocidente. Então, eu não vejo a hora que ele vai aterrissar aqui, vai entrar na Venezuela, vai tirar o Maduro, porque o Maduro está trazendo o Irã para a América Latina, tá? Então, isso é gravíssimo. Quando Cuba tentou fazer isso, tá? Na Guerra Fria, pois Cuba, aliada da União Soviética na época, né? Hoje Rússia, Cuba, a gente teve quase uma terceira guerra nesse momento, né? Foi um momento muito, eu acho que foi um dos momentos mais delicados na história que nós tivemos, onde, inclusive, os Estados Unidos falou, ó, se vocês instalarem uma base de mísseis aqui em Cuba, nós vamos entrar em guerra. E foi um momento, então, voltando aqui, olha, o mais recente capítulo dessa aproximação entre Venezuela e Irã, né? Foi o pouso de um cargueiro iraniano Boeing 747 na base aérea Libertador, em Maracay, no último dia 30.
movimentação classificada como suspeita por analistas internacionais. Segundo reportagem do portal argentino Infobae, o Irã já instalou uma fábrica de drones militares dentro da principal base aérea venezuelana, com o objetivo de treinar militares locais no uso de aeronaves não tripuláveis de ataque, como os modelos Mohajer 6 e Shahed 131, amplamente utilizados em conflitos no Oriente Médio e na guerra da Ucrânia. Pessoal, isso não é brincadeira, tá? A gente está falando de algo extremamente sério, tá? A gente sabe muito bem que Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o Irã, vem pactuando cada vez mais, tá? Acordos onde nós temos o Irã vindo, inclusive, treinar militares na Venezuela. Eu acredito que seja 1 ou 2 vezes por ano existe um treinamento das forças iranianas, tá? Chegando à Venezuela para treinar os militares. Inclusive, na matéria, vocês viram que também há o treinamento para o uso destes drones, onde é fabricado aqui, tá? E depois exportado. É um acordo bilionário que eles fizeram e, de fato, nós estamos aqui com uma ameaça iminente, tá? Na América do Sul, com esse tipo de ação. Agora, o problema, tá? Não é somente esse, tá? Brasil, eu vou trazer essa matéria para vocês. O Brasil, em 2025 para cá, se tornou um dos mais... na verdade, o Brasil, ele triplicou, tá? O número de exportações de terras raras para a China. Está conexo, vocês vão entender isso aqui. Eu vou explicar, inclusive, o que é terras raras. Tem muita gente que não desconhece sobre o assunto, é normal, tá? Algo novo, mas é o novo petróleo, tá? É o que vem hoje trazendo, assim, uma grande euforia no mercado, por terras raras, tá bom? Eu vou trazer essa matéria para vocês agora, para que vocês tenham noção do que o Luiz Inácio Lula da Silva tem feito, tá? Com o Brasil, que é algo espantoso, tá? Espantoso. E vocês vão entender o porquê. Deixa eu só mudar aqui. Prontinho, estamos aqui já com a matéria na tela, é com vocês. Eu vou trazer aqui, então, a matéria para que vocês possam entender o que nós estamos falando, tá? Eu já explico para vocês sobre terras raras e explico para vocês os impactos que isso trazem ao Brasil com esses acordos com a China. Vendas de terras raras brasileiras para a China triplicam em 2025. O Brasil exportou 6,7 milhões em minerais utilizados na indústria tecnológica no primeiro semestre deste ano, 3 vezes o total de 2024. Bom, explicando, o que é terras raras, Vitor? Terras raras, nós temos poucos países no mundo que detêm das terras raras. São terras que possuem ali 17 elementos da tabela periódica, elementos estes que são capazes de produzir baterias de carros, tá, elétricos, baterias de celulares, tela em LED, tá bom? Também, entre outros, inclusive em armamento de defesa. Então temos diversos elementos, são 17 elementos na tabela periódica, só que é muito difícil, tá, fazer a separação desses elementos. Então nós temos aí, hoje no ranking, né, a Austrália, que é a maior detentora das terras raras, temos a Índia, temos os Estados Unidos, temos, tá, o Brasil, tá, o Brasil está em 5º colocado, salvo engano. E o Brasil não possui essa tecnologia e exporta para a China. Tá? Então tem exportado 3 vezes mais, favorecendo a China. A China hoje, ela, na questão dela fazer essa separação, ter a tecnologia de manipulação desses elementos, tá? A China está na frente dos Estados Unidos, inclusive em questão até de 25 anos, tá, de diferença. Então o Brasil vem favorecendo cada vez mais a China, o crescimento da China, né, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente sabe muito bem quais são as intenções. Então,
essa extração que vem sendo realizada no Brasil, tá? Não somente a extração em si, mas nós temos também aquela ferrovia bioceânica ou transoceânica que sai do porto de Macai, no Peru, e vai até Ilhéus, na Bahia. E essa ferrovia, ela é chinesa, é o que estão querendo, né, instalar no Brasil, justamente para que hoje os navios que gastam 45 dias para chegar até o Brasil, da China ao Brasil, vão gastar apenas 30, né? Então, nós temos ali em Macaraci, salvo engano, ali na Bahia, onde é o polo de a indústria, né, dos carros chineses, da BYD, né, estão lá, uma antiga fábrica da Ford, que foi inclusive desativada, tirando mais de 60 mil empregos na época, e aí sobrou o ambiente, sobrou a estrutura, e a BYD veio e se instalou. Tivemos aquele caso, inclusive, da denúncia de tráfico análogo à escravidão. Vocês lembram disso? Então, exatamente. Então nós estamos cada vez mais colocando, né, esse país aqui, né, sobre os cuidados e também sobre o controle da China. Vejam só, né, a China hoje podendo pegar todo o nosso minério, a ferrovia é deles, o transporte, né, todo é deles, eles vão extrair os nossos minérios. A gente não sabe bem que minérios, né? Porque inclui-se também nessa tabela periódica aí, inclui-se também o urânio, tá bom? E esse urânio, a gente sabe muito bem que uma vez ele saindo do Brasil, ele pode ser enriquecido fora daqui do Brasil. E a China está, né, trabalhando com esse desgoverno, tá, justamente para poder ter todo esse sistema operacional, tá, aqui no Brasil, tá? Algo assim que nos deixa realmente arrepiado. Donald Trump tá sabendo de tudo isso. É por isso que Donald Trump, além das questões políticas que temos aqui, que isso aí a gente coloca acima, ele já falou que não vai retroceder, não vai recuar se, né, o STF e Lula não mudarem de ideia, se o Brasil não tiver Bolsonaro nas eleições de 2026. O Brasil vai ficar igual a Venezuela, né? Não tem como, eles não reconhecem o Nicolás Maduro como presidente, tá? Isso foi dito hoje por Marcos Rubio. Então nós temos o quê? Temos o Brasil realmente se enquadrando aí como uma própria Venezuela, tá? Então já vemos que o cenário atual é que dentro das questões comerciais, dentro dessas questões também que envolvem minérios e toda essa estrutura sendo aberta à China aqui no Brasil, estão também sendo motivos para os Estados Unidos proteger o Ocidente, tá? Proteger o Ocidente, pois a gente sabe que as intenções deste desgoverno, elas são muito claras. E eles querem, de fato, como no Foro de São Paulo era dito, né, eles querem derrubar os imperialistas, que é os Estados Unidos, né? Enfim, fazendo... E principal hoje, um dos principais parceiros comerciais que a gente hoje vai cada vez rompendo cada vez mais as nossas relações com um dos maiores parceiros, a maior potência mundial, maior potência bélica, maior potência econômica, né, no mundo. Luiz Inácio Lula da Silva tem feito esse desserviço, tá, ao Brasil e vem culpar Bolsonaro, né? Bolsonaro é o culpado. Ele fala de desdolarização e o Bolsonaro é culpado. Bolsonaro, mesmo sem falar nada, é culpado, né? É engraçado, né? Então a gente tem aí exatamente esse ponto, tá, que vem aí alertando as agências de inteligência norte-americanas, inclusive, tá, os setores econômicos, e o bicho tá pegando, tá? Vocês estão sabendo que Moraes, parece que Alan dos Santos trouxe essa notícia, mudando de assunto aqui, sobre a lei Magnitsky. E Alan dos Santos falou que Moraes estava em Roma, juntamente com Barroso, na Itália, né? Estavam os dois, e parece que Moraes está, segundo Alan dos Santos, conversando com Daniel Dantas para abrir uma conta em Dubai, tá? Mas isso
como disse, já trouxe anteriormente Jeffrey Schickini, parece ser um tiro no pé, pois se ele tentar driblar a lei Magnitsky, ele pode inclusive estar correndo em um crime e logo pode ser colocado na Interpol. Aí ele não vai poder nem sair do Brasil. Mas eu tenho uma notícia para vocês aqui, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui mais ampla sobre a lei Magnitsky, tá bom? E ela não somente vai atingir, tá, as questões financeiras, ela também vai atingir também as questões, por exemplo, eles falaram outro dia que se não tem Disney, tem Paris. Nem Paris eles vão ter. Pois, na União Europeia, a partir do momento que os Estados Unidos adere à lei Magnitsky, né, implementa a lei Magnitsky contra uma autoridade, ou um ditador, ou um terrorista, ou algo nesse sentido, essa lei Magnitsky, ela automaticamente vai ter efeito pela União Europeia, vai também aderir e vai ser aplicada a lei Magnitsky por toda a União Europeia. O que isso significa? Que ele não poderá, inclusive, adentrar em países e também não pode também se hospedar em hotéis, pois sabemos que os maiores hotéis, os hotéis de luxo, eles hoje têm um fator econômico global, né? Inclusive estão ligados diretamente, muitos, né, ligados aos Estados Unidos, e eles possuem um sistema de identificação de pessoas que encontram-se, né, com a lei Magnitsky nas suas costas. Então o Alexandre de Moraes, se chegar em um hotel, o hotel não recebe, tá? Não vai recebê-lo. Isso eu fiquei sabendo hoje, fazendo uma pesquisa mais profunda sobre essa questão de hospedagem, sobre a ampliação da lei Magnitsky, que ela automaticamente, a União Europeia, por ser um grande parceiro, inclusive, hoje vocês viram que 15% foi a negociação, tá, das taxas impostas à União Europeia, onde Donald Trump hoje estava conversando com a representante, entrando no acordo e fizeram acordo em somente 15%. Ficou tudo ok. Mas para esse acordo, existem muitas lacunas, muitas premissas que são colocadas que a gente não sabe, tá? E uma delas é essa: se eles não aderirem o que Donald Trump tem, né, implementado como lei Magnitsky, automaticamente eles serão sancionados. Aí são as sanções que a gente conhece como sanções secundárias, tá bom? Igual essa questão agora da Rússia e Ucrânia, né? O Brasil sendo detentor um dos maiores compradores de diesel e derivados petrolíferos da Rússia. Então nós vamos ter aí uma sanção que é outra sanção, não é essa de 1º de agosto. Essa está correndo desde quando ele anunciou no prazo de 90 dias, parece que ela vai cair no dia 2 de setembro. Então, olha só, dia 1º de agosto teremos uma sanção de 50%. Dia 2 de setembro teremos a segunda, que é de 100%, que pode chegar a 500%, caso o Brasil continue comprando diesel e derivados petrolíferos da Rússia, pois esse dinheiro está sendo utilizado para financiar a guerra e tem fortalecido Vladimir Putin, tá? E a União Europeia, a OTAN, o secretário da OTAN, o secretário-geral Mark Rutte, já falou: se continuar comprando, vocês vão ser esmagados. Lindsey Graham, senador, também sobre o mesmo aspecto, já falou: vocês vão se machucar. E parece que Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua corja não entenderam, tá? Não entenderam. Então eles vão nos colocar no buraco, como já estamos. Hoje o brasileiro já está com seu poder de compra. Aí parece que 81% dos brasileiros já tiveram seu poder de compra reduzido. Isso está sendo refletido nos mercados. A gente vê as feiras, né, aquelas feiras de roupa de São Paulo. Eu fico acompanhando aqui os vídeos, pessoal. É impressionante. Ruas que antes, eles mostram antes e depois, né? Eram lotadas, estão vazias. Sem gente, sem pessoas para comprar, pois não tem dinheiro no país. O poder de compra diminuiu muito. A gente tem sentido isso. Quem é pai, quem é mãe, né? Você que é aposentado, né? Não acompanha. As coisas não são, a paridade das coisas não são
né? É tudo muito irregular. A gente não consegue mais chegar no mercado e fazer uma compra e sair do mercado, sair satisfeito. Gastei aqui o justo. Não. Você sai do mercado chorando. Você fala assim, meu Deus, eu não comprei nada e gastei tudo isso. Então isso tem sido a realidade de todo brasileiro, tá? De todo brasileiro. E o Brasil vai ter essas taxas de 100% aplicadas até 2 de setembro, caso Vladimir Putin não entre em acordo com Donald Trump sobre essa questão e de cessar guerra, tá? O acordo é esse. E caso o Brasil permaneça comprando diesel e petróleo da Rússia. Aí, meu amigo, aí você fecha o Brasil, porque a gente vai comer cachorro, tá? A gente vai comer cachorro, a gente vai viver como na Venezuela. Não vai ter como mais nós vivermos nesse país de forma digna, pois o Brasil não conseguirá se sustentar com tantas taxas. Hoje já não consegue, né? Imagina com essas taxas todas impostas. Eu quero agradecer aqui a presença da minha querida Gladeza, está aqui conosco. Um beijo no seu coração, Gladys. Também vou falar aqui com o canal do Pinico, meu grande amigo estava aqui conosco, Ucrânia. Na Ucrânia, isso aí. Aparecida Lopes está conosco, canal do Pinico, Marcos Lira, grande Marcos Lira, também aqui acompanhando nosso canal. Joaquim 22 aqui, ó. Emília, Ângela Emília, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado. Sayonara Sanches fez aqui, olha. Sayonara Sanches mandou aqui R$2. Obrigado, Sayonara. Um beijo no seu coração. Obrigado pela força. Eu nem tinha visto, gente. Maria Oliveira, boa noite, Victor. Boa noite, Maria Oliveira, Josi, todos vocês, pessoal. Vamos colocando aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Vamos colocando aqui o estado de vocês para que eu possa conhecê-los melhor. E não deixem de seguir o canal. A gente está fazendo aqui transmissões. A gente pega assim de última hora, a gente corre, vai, faz ao vivo, faz externas. Todo dia tem vídeo aqui no canal também com as principais matérias do dia, as análises. Então eu procuro trazer elas de forma mais profunda possível, que a gente possa entender, né, todo esse contexto, que é tanta informação, pessoal. Tem horas que a gente fala que vai ficar doido, né, de tanta informação que a gente tem aqui nesses últimos dias, né? O Brasil, guerra, Estados Unidos, tarifação, China, BRICS, Alexandre de Moraes, temos a questão do Bolsonaro, dos apenados do 8/1, né? Um tremendo de um absurdo que fizeram com o nosso presidente, tá? Isso tudo está sendo reflexo dessas taxas, tá? O Brasil tem se mostrado um verdadeiro, né, país ditatorial. Não há mais democracia nesse país. Eu não sei o que é democracia quando você utiliza a palavra democracia a fim de ludibriar o mundo e as pessoas. Mas fala alguma coisa para você ver. Vai lá, fala alguma coisa. Deixa um parlamentar falar qualquer coisa. Fala aqui sobre aquelas picadinhas. Traz aqui aquele cara que falou lá das caixinhas mágicas, lá da Argentina. Traz aqui. Na hora eu perco meu canal. A gente não pode falar certas coisas, tá? Ainda corremos risco de ser presos, né? Está aqui, olha, então, Sayonara Sanches, Salvador, Bahia, canal do Pinico, Jundiaí, São Paulo, Josi Campinas, São Paulo. Isso, pô, que bacana, pessoal. Galera de São Paulo em peso. Hoje tivemos o Brasil inteiro nos assistindo aqui, quiçá pessoas de vários lugares do mundo. A Gladys dos Santos está lá nos Estados Unidos, em Washington, né? Tá do lado ali, bem do lado do Galegão, né, Gladys? O Galegão tá aí bem do seu lado, né? A poucos metros da nossa querida Gladys. E a gente sabe que ele vem lutando aí pelo nosso presidente. Eduardo Bolsonaro tem feito um belíssimo trabalho, tá? Um trabalho que, se ele estivesse aqui, ele estaria com seu passaporte retido, estaria nas mesmas situações, tá? Nas mesmas situações que outros parlamentares, e a perseguição, ela tem sido implacável contra a direita, né? Basta você ser da direita, basta você ser contra esse sistema,
que a gente sabe muito bem que vem cerceando a nossa liberdade. Todos os processos, todas as acusações no processo caíram por terra nessa última oitiva que tivemos do Felipe Martins e do Cid, Mauro Cid. Nós vimos que realmente a pergunta que fica, né? Será que nós que caímos no golpe? A gente tem que fazer essa pergunta, né? Eu faço essa pergunta, tá bom? E deixo ela apenas como uma interrogação. Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou trazer para vocês aqui um vídeo agora. Deixa eu preparar aqui pra gente. Deixa eu preparar aqui para que vocês possam acompanhar comigo também. Esse vídeo aqui que eu separei para os senhores aqui, olha. Hoje em Brasília nós tivemos a carreata, vou trazer para vocês, tá bom? Que aconteceu aqui em Brasília, a carreata hoje já esquentando aí para dia 3 de agosto, né? Teremos aí dia 3 de agosto a grande manifestação por todo o país. Então vamos preparar aqui para vocês assistirem comigo aqui o vídeo. Maravilhoso, né, pessoal? Aí, olha. Isso é só o começo, tá? Isso é só o começo. Dia 3 de agosto teremos a manifestação. Muitos não puderam ir, obviamente. Muitos estão já separando dia 3, né? Para poderem se resguardar, para bradarem a nossa bandeira. Muito lindo isso. Eu acho que o Brasil, ele tem aí, as pessoas realmente já sabem que nós precisamos nos unir e realizar. Começar também, pessoal, entre nos grupos de WhatsApp, entre nos seus, né, converse com seus amigos que são patriotas, mas são aqueles que, não vou, não... Você fala assim, olha, se você não for, tá? Ontem eu falei isso, se 1000 pessoas pensarem como você, nós teremos, tá? 10 mil, 15, 20, 30, 50 mil que vão deixar de ir porque pensam igual a você, porque você acha que você não faz falta. Claro que faz. Cada um faz falta aqui, tá? Cada um faz falta nas manifestações. Então todo mundo tem que ir em peso. Não podemos, tá? Não podemos perder esse momento. É um momento que Donald Trump, o mundo está acompanhando o que está acontecendo no nosso país. E se nós não fizermos absolutamente nada e perdermos esse time, esqueçam, tá? Fecha a porta do Brasil, entrega a chave para Lula e todos aqueles que a gente sabe que estão ditando no Brasil e vamos deixar a coisa rolar e vamos embora. Mas acredito que não faremos isso, né? Não seremos burros o suficiente para fazer uma coisa dessa, né? Teremos que tomar a atitude de estar presentes, tá bom? Olha só, falando aqui, eu tava falando sobre o Felipe Martins, né? E vejam só aqui, olha, eu vou trazer aqui agora para vocês o Rodrigo Constantino, ele fez aqui, elogiando aqui o Felipe Martins no seu depoimento, que ele deixou muito claro porque mantiveram, tá bom? O mantiveram preso. Então acompanhem comigo aqui o que diz Rodrigo Constantino. Sobre isso, o depoimento do Felipe Martins foi brilhante, eu assisti na íntegra, e ficou claro por que o mantiveram em ostracismo esse tempo todo. Afastado das praças públicas, impedido de dar entrevista, de se locomover, porque quando ele fala com muita propriedade, ele derruba todas as falácias de sua prisão arbitrária, dos abusos cometidos contra ele. Quando ele falou da solitária sem luz, o juiz tentou acelerar. Ele está 2 anos sem poder falar. Falou, não, já falou muito. Acelera. Vamos ver um trecho. Felipe, é muito importante deixar consignado isso, porque você não vai tomar mais 50 anos como a PGR queria que você tomasse. Os 3 únicos documentos oficiais, de diário oficial,
Foi você que trouxe o processo? Que você não viajou? Que dia 7 você não esteve na Alvorada? E que dia 19 você não esteve na Alvorada? Todos trazidos pela minha defesa técnica. Os documentos que a PGR, que quer te colocar na mesma masmorra, te colocaram por 6 meses, são documentos oficiais publicados em diário oficial? Não. Não estão disponíveis no Diário Oficial, não estão disponíveis ao público e não foram confrontados com nenhuma versão oficial até este momento em que nós juntamos esses documentos que estão disponíveis, inclusive, em fontes públicas, em fontes abertas, para qualquer pessoa que queira fazer essa consulta. Felipe, pra gente analisar, o que você espera agora que você conseguiu um fato inocente? O Brasil está vendo, pela televisão, está televisionado os seus documentos oficiais que acabaram com esse castelo de areia. Agora que você provou tua inocência, o que você espera desse processo, Felipe? Espero justiça, espero que isso seja levado ao debate público desde o primeiro momento, desde o momento da minha prisão, eu tenho buscado a luz. Tenho tentado solicitar para que eu pudesse dar entrevistas, para que eu pudesse me expressar, porque eu sabia, como sei, que no momento que eu pudesse lançar a luz sobre os fatos, todo o país ia se dar conta de que eu estou sendo acusado justamente, que eu fiquei preso injustamente por mais de 6 meses por uma viagem que eu não fiz, eu me tornei réu injustamente por uma minuta que não existe, com base na palavra de um delator que muda a todo momento as suas versões, as suas declarações, e que infelizmente me parece acuado, acovardado e preferiu optar por esse caminho. Então assim, eu espero, de fato, justiça. Eu entendo que há problemas graves nesse processo, desde a fase de inquérito, de modo que, se nós perseguirmos esse trajeto, talvez a contaminação inicial tenha se dado com o Mauro Cid, mas depois também com os relatórios parciais da Polícia Federal, que trazem ali informações desencontradas, que foram desmontadas aqui ao longo desse interrogatório. Eu só fui denunciado porque não havia explicações suficientes para justificar uma prisão de 6 meses, sem indiciamento, sem denúncia, por causa de uma viagem que não ocorreu e que está provado e reprovado que não ocorreu. Hoje a própria Polícia Federal admite isso, a PGR admite isso, acredito que o próprio juízo admita isso. Essa viagem não ocorreu, mas me custou 6 meses na prisão, inclusive 10 dias em solitário. Felipe, quero deixar consignado aqui, público, notório. Tenho muito orgulho de fazer parte da tua defesa. Tenho muito orgulho de te defender. Você é um homem honrado. Muito orgulho de você. Então, quero deixar aqui consignado. Você merece todo o meu respeito e o respeito que conquistou de todo o Brasil. Você é realmente um homem honrado e eu quero deixar isso aqui registrado. Excelência, com muito respeito, a defesa de Felipe G. Martins devolve a palavra ao juízo com muito respeito, sem mais dúvida. E esse desfecho é legal para lembrar que agora envolve a justiça americana. Porque adulterar a entrada no sistema de imigração americano é crime grave e isso vai ter consequência grave, porque aqui não é Paris da mãe Joana, aqui não é Republiqueta das Bananas. Felipe Martins merece um busto em praça pública. É um mártir, é um herói. E a gente tem que reconhecer isso. Ele foi de uma coragem, de uma hombridade, de uma lealdade e recusou a entregar alguém que não cometeu crime nenhum. Pediram que ele fizesse uma delação inventando coisas e ele se mostrou muito mais homem do que algumas pessoas, inclusive fardadas e supostamente treinadas para aguentar até tortura. Então, Felipe Martins se mostrou, tá, é um símbolo hoje, um ícone de resiliência no nosso país. Felipe Martins, ele preferiu ser injustiçado do que cometer injustiça aos apenados e a todos os outros envolvidos nessa trama falsa trama de golpe. Então, Felipe Martins está de parabéns, realmente. E a defesa, tá? A defesa, por diversas vezes, Jeffrey Checchini trouxe que os documentos apresentados pela acusação de que Felipe Martins havia entrado em determinados horários, nos dias e horários, dentro do palácio, elas não batiam, tá, com a planilha que estava no Diário Oficial, que não constava absolutamente nenhuma entrada de Felipe Martins nos dias e horários. O que saiu no Diário Oficial em 2023 não foi a planilha apresentada pela acusação em 2024, 2025. É uma planilha, inclusive, que o advogado Jeffrey Checchini fala. Essa planilha ela não tem uma raiz, ela não sabemos de onde eles tiraram essa planilha com esses dias e horários, pois no Diário Oficial, pois uma ONG solicitou em 2023 as entradas e saídas das pessoas no palácio e pela Lei de Acesso à Informação foi prontamente, tá, colocado no Diário Oficial, demonstrando a apresentação desse documento, essa planilha, essa ONG. Sendo assim, como a acusação mostra e está querendo acusá-lo com um documento que não tem pé e nem cabeça.
Um homem que provou que não viajou para lugar algum, para o exterior, para os Estados Unidos. Um homem que passou 10 dias numa solitária, sem poder ver seus familiares, sua esposa, com a pressão. Isso é tortura. Tortura. Com a pressão dele entregar e delatar. Ele não foi bunda mole igual Mauro Cid foi. Mauro Cid foi um bunda mole, tá? Aceitou, cometeu injustiças, e nesta última que nós tivemos, né, oitiva do Mauro Cid, ele claramente ele fala que não viu planilha alguma, que a planilha que foi pega, a planilha não, a minuta do golpe que foi produzida, que foi pega está sendo usada pela acusação, ela saiu do celular dele e não de nenhum outro lugar. Não estava com Felipe Martins, muito menos com Bolsonaro, era dele. E eles querem usar essa minuta. E ele ainda falou que por diversas vezes ele, como militar, não viu nenhuma estratégia sendo formada para realmente ter indicação, né, de deveres, de responsabilidades de cada um dos grupos, e você vai fazer isso, você vai fazer... Ou seja, ainda temos, né, um ministro que é vítima no processo, atuando sob suspeição, onde ele deveria se declarar suspeito e falar, eu sou aqui é vítima também. Não, pelo contrário. Estão rasgando a Constituição, estão rasgando o devido processo legal, tornando uma zona só o meio jurídico do nosso país. A insegurança jurídica vai afastar todos os investidores, como já tem afastado. Tivemos cancelamento hoje de uma empresa norte-americana para a compra de ferros Guzo do Brasil. Vamos perder bilhões com esse cancelamento, tá? De compra de ferros Guzo do Brasil. Foi anunciado hoje. Então nós estamos, pessoal, lutando por uma causa que é para as próximas gerações. Nós não podemos ser uma geração de acovardados. Se nós formos uma geração de acovardados, amanhã ou depois, você pode ter certeza que a história vai nos cobrar. Não estaremos aqui, mas olharão para trás e falar assim, poxa, mas o povo não fez nada. Então o time é exatamente agora. Agora. Não temos para onde correr. Ou sejamos patriotas, ou sejamos firmes nas nossas posições, em busca da nossa liberdade, em busca do nosso, né, desenvolvimento no país, para que nossas próximas gerações não olhem para trás e falem: meu avô, meu bisavô foi um bunda mole, não fez nada. Não vamos fazer isso, tá? Então, mais uma vez, dia 3 de agosto, todos na Paulista, para que a gente possa colocar em xeque o que tem que ser colocado em cima da mesa, tá? Que é a nossa soberania. Nossa soberania vai ser colocada em cima da mesa no dia 3 e vamos para as ruas, todos nas ruas, tá? Contra as injustiças que estão sendo cometidas contra os apenados, as injustiças contra Jair Messias Bolsonaro, que está hoje, tá, mais preso do que solto, tá bom? Isso é uma prisão e uma humilhação que ele está passando. E também contra esse desgoverno que vem ridicularizando o nosso país, nos colocando ao lado dos piores do mundo, do eixo do mal. Então a gente tem que... Chega, não dá mais. Agradeço aqui a todos, pessoal. Vou falar com vocês aqui no chat agora, né? Canal do Pinico, Josi está aqui, Sayonara, querida Sayonara, sempre é bom. Obrigado mais uma vez aí, tá? Acho que foi um superchat que você fez. Acho que foi isso, né? Obrigado, tá? Agradeço, pessoal.
ajudem o canal. Nós somos independentes, trabalhamos aqui, tá, em prol do nosso país, trabalhamos para que a gente possa realmente dar voz aos senhores no meio de comunicação, dando aqui nossa cara a tapa, né? No pleno domingo estamos aqui nós trabalhando para que a gente possa alcançar, tá? Termos voz nesse período. Então é muito importante que vocês ajudem o canal, pois nós não somos puxadinho do governo, não temos aí financiamento do governo, nem patrocínio. Então é muito importante que cada um possa ajudar da maneira que seu coração mandar, tá bom? Então tá aqui meu Pix, pixvitorpix@gmail.com. E claro, se você não puder realmente ajudar com R$1, R$2, não ajude. Mas deixa um like. Mas é importante, todo mundo pode. Não vai fazer falta ninguém dar 2, 3. Porque de 3 em 3 a gente vai tendo aqui como manter a estrutura, manter tudo. As saídas externas, combustível, luz, internet, é tudo que a gente paga aqui. A gente faz esse trabalho exatamente porque nós amamos nosso país. É meu trabalho como jornalista também. E eu agradeço a compreensão e a consciência da direita, de todos vocês, tá? Muito obrigado. Liliane Oliveira falou aqui, Republiqueta é aqui na Venezuela do Sul. Aqui já... Exatamente. Gladys dos Santos, um beijo no seu coração, minha querida irmã. A Gladys está ali pertinho do Galego, né, Gladys? Bom que você tá do lado dele, né? A gente tá aqui com cagaço danado, tá? Essa é a verdade. A gente tá com cagaço danado aqui, porque vai sobrar pra gente também, óbvio. Mas ou a gente sangra agora, ou, né, vamos ter aí a implementação dessa ditadura aí por anos e anos e anos, como a Venezuela, né? Até hoje, eu acho que Venezuela, acho que Nicolás Maduro tá pra cair, viu? Essa questão mesmo agora... Do ladinho, né? Você tá bem aí. Essa questão do Marco Rubio ter... Isso é grave. Dito, olha, esse aí é o chefão. Esse Nicolás Maduro é o chefe do cartel del Sol. Todos os militares lá, pessoal, recebem um solzinho. É um broche que eles têm, tá? E eles têm uma ligação com as Farc. Eu vou até trazer para vocês aqui, falar só uma curiosidade. Talvez alguns não saibam, né? Vocês lembram, na época que no governo, acho que foi o Lula 2, foi o Lula, foi a Dilma. Tinha aquele padre que chamava Olivério Medina, que era o padre Olivério Medina. Ele era um combatente das Farc, tá? E ele se refugiou no Brasil. E no governo, né, Mortandela, desgoverno, claro que aceitou ele, né? Só aceita traficante, corrupto, terrorista. E refugiou ele aqui no Brasil. E ele então veio com a sua esposa. E a sua esposa, incrivelmente, recebeu um emprego no Ministério da Aquicultura e Pesca. Ela dava aula de leitura para os pescadores do Lago Paranoá. Vocês sabiam disso? Então, nós sabemos, inclusive, que esse padre Oliveira Medina, em uma das festas para uma das eleições, haveria um grande anúncio feito por ele. E ele anunciou que ele doaria ao PT 5 milhões na época. E esse dinheiro veio de onde? Se ele era das Farc? Responda. Da onde veio o dinheiro de financiamento de campanha do PT? Se ele era das Farc? Já entendeu, né? Então vejam só. O Foro de São Paulo, na década de 90, se aliou a todos esses países, né? Ali, Venezuela, Colômbia. E estava sendo incluso financiamento. O acordo era os países se refinanciarem. É por isso que nós tivemos aí dinheiro enviado para o metrô,
na Venezuela, tivemos dinheiro enviado para Cuba, porque Lula estava seguindo a cartilha, né? A sua carta, manifesto comunista, como Karl Marx fez, né? Ele estava financiando e assim os países estavam trabalhando. E Lula trabalhou nesse sentido, enviou dinheiro do BNDES para fora do país, que a gente sabe muito bem que o acordo de Cuba para o Brasil, a garantia era charuto. Venezuela deu tombo no Brasil, até hoje não pagou. Dinheiro nosso. Mas isso faz parte do Foro de São Paulo, vocês não sabiam disso? Exatamente. Então, para vocês verem que essa história do podem pesquisar aí, coloquem Padre Olivério Medina. Vejam a história dele. Pesquisem logo quando a gente terminar aqui. Pesquise para que vocês fiquem bem entendidos. Vocês vão falar, cara, que legal. Por isso que é legal o nosso canal, que eu gosto de trazer coisas que eu vou estudando, vou trazendo. A gente vai lá no passado. A gente esquece, né? São muitas coisas. Então a gente vai trazendo, é muita informação. Tem coisas que eu não consigo nem trazer aqui, porque é muita coisa, né, na nossa cabeça. Mas tem muita informação. Se eu ficasse aqui com vocês, eu ficava 24 horas falando sem parar. Assunto não falta. A gente vai lá atrás. A gente vai lá em 1418, quando fizeram as prensas de Gutenberg, que foi um grande problema para a nação, como tem sido a regulação da internet agora aqui no Brasil. Queriam acabar com as prensas porque elas estavam trazendo conhecimento às pessoas. E assim querem acabar com a internet, porque trazem conhecimento e informação. Então se a gente for brincar aqui, eu passo 24 horas falando, a gente vai longe. Mas a intenção é realmente a gente poder bater esse papo e ter conhecimento. E é legal porque às vezes eu tô falando aqui, tem coisa que até eu esqueço, falo, pô, tem que pesquisar isso aqui depois. Mas eu sugiro para vocês que pesquisem Padre Olivério de Medina, tá? Assistam também, quando vocês puderem aí, questões sobre o Foro de São Paulo, para que vocês entendam realmente todo o contexto. Depois, um dia, eu posso trazer com mais detalhes, mas se vocês quiserem também pesquisar, vocês vão entender o contexto, o que está sendo feito hoje no BRICS, o que foi feito no Chile, em Santiago, com o encontro de Lula agora. Ali foi Foro de São Paulo decaído, né? É o que sobrou do Foro de São Paulo. Mas ali, pode ter certeza, com o anúncio que ele fez naquele dia, deixa muito claro para todos nós que a intenção, ou seja, que os seus descuidos e suas palavras mencionadas da Donald Trump parecem ser intencionais, a fim de realmente concretizar o que eles querem, tornar isso aqui em uma América Latina e também eixo Caribe em socialista / comunista.